Eu te conheci em 2016, quando vivia há 8 anos um relacionamento conturbado. Digo conturbado, mas por burrice minha mesmo. Afinal, foi eu quem escolhi permanecer naquilo. Eu tinha 17 anos quando conheci esse rapaz. Era muito nova e zero experiência. Ele tinha 27 anos, relativamente experiente comparado a mim. Fui criada da escola para a casa, da casa para a escola. Comecei a trabalhar aos 16 anos e não mudou muito. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa e da escola para casa. Sou a filha mais velha, tudo sempre foi mais rígido comigo. Posso até contar essas histórias depois, pois tenho certeza que vai classificar minha mãe como uma narcisista. Então, eu não tinha malícia suficiente para lidar com a situação. Namoramos por um ano. Bom, assim eu achava. Ele frequentava a minha casa e eu frequentava a casa dele. Conheci todos os familiares, amigos, estava sempre presente em festas da família, saída com os amigos e dormia aos finais de semana na casa dele. Ele morava com a mãe e poucas vezes durante a semana, já que estudava e trabalhava. Mas como já cansei de ver no seu canal, tudo isso não quer dizer nada. Durante esse primeiro ano foi tudo muito tranquilo, sem brigas, sempre me tratando muito bem. Eu realmente não tinha do que reclamar. Até que uma mulher me ligou, perguntando se eu era namorada dele. Respondi que sim, e ela prontamente disse que também era namorada dele, que a mãe dele a conhecia, que ela estava sempre por lá e desligou na minha cara. Lembro que estava em sala de aula, último ano do ensino médio. Meu telefone não parava de tocar. Pedi licença ao professor e saí para atender. Bom, começou aí a maior burrada da minha vida. Ou uma delas. Óbvio que ele negou. Disse que era uma ex que estava querendo atrapalhar. Disse o nome dela, onde ela morava e tudo o que eu perguntei foi respondido. Não procurei a moça, nem tinha o porquê. Ele era meu namorado, então resolvi o que tinha que resolver com ele. Muito inocente, fui conversar com a mãe dele, achando que fosse minha amiga. Ela também negou tudo. Disse que não conhecia ninguém, que a única pessoa que frequentava a casa era eu e que eu estava sempre por lá. Como ele poderia levar mais alguém? Bem, realmente, pensei comigo. Ai, como eu era idiota. Mais tarde descobri que ela sabia de todas que ele levava para lá, namorando comigo, e que ela, a mãe dele, acobertava tudo. 2 meses se passaram, ele terminou comigo. Hoje, em uma situação dessas, eu viraria as costas e tchau. Mas não foi o que eu fiz. Chorei, implorei, me humilhei para que ele não terminasse comigo. Me fiz de tapete para ele pisar, podemos assim dizer. Logo passei de namorada a amante, acreditando nas histórias que ele precisava de um tempo para dar um jeito em tudo, que ele gostava muito de mim e que não queria me perder. Como eu queria poder voltar no tempo e me dizer tudo o que eu sei hoje. Cheguei a perder 10 quilos em 2 semanas. Antes pesava 55. Era magrinha e fiquei ainda mais magra. Dava para contar meus ossos. Fiquei tão magra que a calça de numeração 36 forma pequena saía fechada em mim, sem que eu precisasse abrir o zíper. Junto a toda essa situação, começaram as agressões psicológicas. Tudo era culpa minha. Ele me culpava por coisas que ele fazia, me manipulava, enquanto eu apenas chorava, pedindo perdão. Toda essa história se iniciou em 2008. 2 anos após terminar comigo, ele se casou com aquela moça. Descobri quando vi a aliança na mão dele e ele agiu como se nada tivesse acontecido. Porém, ele continuava comigo, marcava presença onde eu estava e achava ruim me ver conversando com os meus amigos. Me buscava no trabalho todos os dias. Dormia comigo dia sim, dia não. Na boca dele, eu era a mulher dele e eu devia me dar ao respeito. Eu dava risada. Como poderia ser mulher de alguém que já estava casado e não tinha moral alguma para cobrar algo de mim? Mas para ele era cômodo. Estava casado com uma que sabia de mim, mas não abria a mão dele nem da posição de esposa. Estava comigo, que sabia da outra, mas aceitava a situação.
e continuava com ele. Bom, estava começando a ficar um pouquinho mais esperta. Não estava completamente cega por ele, apesar de ainda estar com ele. Vivia minha vida, saía com minhas amigas, ficava com outros caras, fazia tudo que me dava vontade. Afinal de contas, eu era solteira. Ele cobrava, brigava, ficava com raiva, me bloqueava, fazia showzinho, mas eu não me importava. 3 dias depois, no máximo, ele vinha manso atrás de mim novamente. Acho que uns 7 ou 8 meses depois, descobri que estava grávida. Apesar de estar vivendo minha vida, não tinha dúvidas de que ele era o pai. Nunca fui de sair ficando com todo mundo, então não houve dúvidas. Talvez algumas pessoas digam que fiz de propósito, assim como disseram na época. Poxa, o cara casa e aí ela engravida? Fez de sacanagem para te prejudicar, mas não foi. Ia prestar vestibular, tinha inúmeros planos e nenhum deles incluía ter um filho. E apesar de não poder fazer uso de nenhum método contraceptivo hormonal por orientação do meu ginecologista, devido a problemas causados por ele, fazia uso de preservativo. A gravidez foi extremamente conturbada por ela, a esposa, que, na intenção de afastá-lo de mim, inventava que eu estava ligando e mandando indiretas. Logo eu, que detesto esse tipo de coisa. Sou da opinião que, se tiver que brigar ou xingar alguém, farei isso com a pessoa que está comigo. Não tenho por que ir atrás de uma terceira pessoa se não é ela que me deve satisfação. Mas na realidade, quem ligava para fazer barraco era ela, e ele presenciou isso algumas vezes. Por ele, que acreditava no que ela dizia, mesmo me conhecendo, e trazia aquela situação para mim. E por mim, que absorvia tudo aquilo, me causando ainda mais problemas, além das complicações devido ao fator RH negativo do meu sangue. Conclusão, ia parar no hospital dia sim e no outro também. Não bastava ser uma gravidez indesejada, ter interrompido todos os meus planos aos 21 anos. Não ter o apoio da minha família. Começaram as agressões verbais também. Tá bom, tá certo. Eu procurei, eu sou culpada. Ok, isso eu sei. Meu filho nasceu, parto complicado. Apesar de tudo isso, ele sempre esteve comigo. Mas 6 meses após, houve a primeira agressão física, mútua, mas iniciada por ele. 8 meses mais tarde, em 2014, a primeira ameaça de morte. Em agosto de 2015, descobri que ele seria pai novamente. Liguei e questionei, e ele respondeu que sim. Eu não xinguei, não briguei, apenas desliguei. Neste dia, não falei mais com ele. Chorei, fiquei triste, apesar de ser uma coisa já esperada, afinal ele estava casado. Ele me ligou o restante do dia todo, mas não atendi. No dia seguinte, bem cedo, veio até minha casa e me pediu perdão. Tenho certeza que, assim como eu, Sil, você também vai achar isso um absurdo. No momento em que ele me pediu perdão, uma luz acendeu. Tarde, né? Mas antes tarde do que nunca. Um filme passou pela minha cabeça. Tudo o que eu vivi. Eu jamais pediria perdão por ter um filho. Eu não tenho que pedir desculpas a ninguém porque vou ter um filho. Foi isso que ele disse para ela quando eu engravidei. Ele ia falando e várias coisas passando pela minha cabeça. Ele pedia perdão, dizia que não tinha planejado, que não ia mais mentir, que tinha errado em esconder, mas que fez para não me magoar. Infelizmente, continuei com ele um pouco mais, mas eu já não agia da mesma maneira. Ele realmente parou de mentir. Dizia onde estava, mandava localização sem que eu pedisse. Se fazia mais presente, me levava e buscava onde eu estivesse, contava até o que não precisava. Em 2016, eu conheci o seu canal, Sil, e após ver seus vídeos, aprender um pouco mais e rever sempre que tinha alguma dúvida ou me sentia incapaz, tomei uma decisão. Em 5 de julho de 2016, coloquei um fim em tudo de uma vez por todas. Ele tentou se aproximar de todas as formas, me ofereceu inúmeras coisas para voltar, inclusive cirurgias de presente, mas me mantive firme na minha decisão. Em uma dessas, ele me agrediu, tentando ficar comigo à força,
mas eu não voltei. Sabe, eu não tenho orgulho algum de ter vivido isso. Permaneci em algo que deveria ter dado fim no momento em que ele terminou. Perdi 8 anos da minha vida, mas tenho ciência de que não entrei na vida de ninguém. Eu apenas permaneci, o que não diminui minha parcela. Sei que a culpa do que eu vivi é minha e de mais ninguém. Ainda em 2016, a mulher dele pediu o divórcio, achando que ele estava comigo ainda. Mal sabia ela que eu já havia me afastado. Essa é parte da minha história. Sou imensamente grata por ter te conhecido lá em 2016. Por ter aberto os olhos e terminado com toda aquela situação. Te sigo desde então, apesar de não comentar em nada. Não perco um vídeo seu e aprendo todos os dias. Resolvi escrever após o vídeo da menina de 19 anos que trabalha no supermercado. Lembrei do que vivi por ter feito uma má escolha. Não posso voltar atrás. Mas ela ainda tem chances. Ah, meu filho hoje tem 7 anos. Ele é a única coisa boa que me aconteceu nessa história toda. E é também uma das razões de eu ter dado fim a tudo aquilo. Cuido dele sozinha, somos só nós dois. Procuro orientá-lo, apesar de novo, para que não seja mais um homem babaca. Ele presenciou algumas das agressões e eu não queria meu filho vendo aquilo. Quanto à mulher, ela tem uma menina que sofre assim como meu filho pela ausência do pai, que só é pai quando convém. Ela ainda tenta se vingar de mim, tentando me colocar no meio de barracos dela com a atual dele, dizendo que ele se encontra comigo e outras coisas. Acredito que ela não saiba sobre a medida que tenho e ainda acha que estou com ele. Vai saber. Quanto a ele, ele nutre um ódio inexplicável de mim. Nunca tentei prejudicá-lo, nunca fiz nada contra ele, nem quero. Não é da minha pessoa querer prejudicar ninguém, por mais mal que ele tenha me causado. Mas é isso. Obrigada por ter me ajudado, mesmo sem saber, Sil. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um vídeo de superação. Não tenho muito o que falar aqui nessa história, acredito que nesses mais de 4 anos aí que ela vem me seguindo, eu já falei tudo o que precisava, né? Lógico, ela demorou para tomar essa atitude porque ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo, como eu tenho certeza que muitas mulheres aí não têm conhecimento também da vida que estão vivendo. Nunca permita e um homem levante a mão para você, quanto mais lhe dá um tapa, lhe agredir, nem verbalmente, nem psicologicamente, muito menos fisicamente. Não permita, gente. Ninguém merece ser tratada desse jeito. Pior ainda, quando eles agridem e ainda fazem você sentir culpada, como se aquela agressão fosse resultado de algo que você provocou. Não permita, eu fico muito feliz por ela, eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui nesse vídeo. Ela não está pedindo conselho, então não temos muito o que falar a não ser parabenizá-la por ter saído dessa situação. E aí vem aquela história também da esposa, né? Mulheres que não se conformam. Gente, imagina lá no começo, quanto sofrimento ela teria evitado se ela tivesse lá, quando descobriu que a mãe dele não valia nada, igualzinha a ele, né? Porque os filhos seguem os exemplos que vêm dentro de casa, e isso é fato. Não adianta falar que não. Então esse embuste aí desse cara, que agora já tá com outra pessoa, né? Provavelmente daqui a pouco engravida outra também e vai nesse ciclo aí. Ele é assim por conta da criação que teve, da mamãe que passava a mãozinha na cabeça e sempre achava que tinha que defender as atitudes dele. Então, vocês aí observem mais a família da pessoa com a qual vocês desejam ter um relacionamento. É muito importante saber que as pessoas não mudam depois do casamento. Muitas até pioram porque se sentem donas de você. Ou donos de você, né? Então era esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, quem ainda não conhecia esse canal, deixar os comentários, curtir o vídeo e me seguir lá nos 2 Instagrams, que agora nós temos o Instagram Ginástica Íntima, que depois eu vou falar mais a respeito, e temos o Instagram Silvana Hennica, que é onde eu mostro um pouquinho mais da minha vida. Um beijo e até a próxima história real.